Galera do YouTube, sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E hoje daremos aqui continuidade com a resolução da ficha 5 de Física 1 destinada à Faculdade de Engenharia. E hoje vamos certamente nos concentrar aí na questão do número 6, que trata de atrito estático e cinético. E nós temos uma questão do género resolvida aqui, não é? Vou já deixar aí no card bem acima, é só clicar que terás acesso a este vídeo, muito similar a este que nós estamos a resolver, porque nunca se sabe o que vai cair na prova. Eu penso que vale a pena também conferir. E sem muita enrolação, vamos lá resolver esta questão do número 6, que diz: um estudante quer determinar os coeficientes de atrito estático e atrito cinético entre uma caixa e uma prancha. Ele coloca a caixa sobre a prancha e gradualmente levanta um dos extremos da prancha. Quando o ângulo de inclinação com horizontal alcança 28 graus, a caixa começa a deslizar, descendo 2,53 metros ao longo da prancha em 2,92 segundos. Portanto, acha o coeficiente de atrito. Muito bem, aqui só precisamos fazer uma análise bem profunda. Imagina que nós estamos aqui a caixa, não é? No tal plano inclinado, que por sinal é uma prancha. E também teremos aqui na primeira situação em que temos a caixa, não é? Aqui assim. Então nós temos que o atrito, na verdade, ele é característico das superfícies, portanto, em contato. Então vamos supor que é mais ou menos isto. Então não temos nenhuma força atuando. Mas o que nós sabemos é que se tivermos uma força apontando para a direita, a força de atrito vai se opor. Tudo bem? Então, se a gente inclina esta caixa, o que acontece? A gente percebe que do centro geométrico para baixo nós sabemos que temos aqui uma certa força-peso, diferente da primeira situação em que a força está realmente toda ela concentrada aqui na base. A gente vê que neste ponto aqui a força, portanto, ela vai criando algumas componentes que vão tender a sair desta base de apoio. Então, se isto é verdade, acaba surgindo uma força no sentido a deslocar o corpo, ou seja, com o objetivo de deslocar esta caixa, o que vai fazer com que tenhamos aqui uma componente nesse sentido. Então, se nós estamos a admitir que o plano inclinado desta prancha com a horizontal for sim de 28 graus, estamos a dizer que este ângulo aqui também vai valer aqui 28 graus. Concorda? Exato. E a gente sabe dizer que esta prancha, ao longo da vertical, teremos aqui uma normal. Então teremos aqui sim a nossa normal, e ao prolongarmos esta normal percebemos que ela vai fazer aqui um ângulo de 90 graus com a prancha. Então vemos que no sentido aqui esta prancha aponta aqui para a direita, podemos chamar do eixo do X, e aqui ao longo da vertical, em relação a esta prancha, teremos aqui a normal que vai coincidir com o eixo dos Y. Então, a termos que decompor esta força-peso, teremos aqui o peso em relação a X e também aqui teremos o peso, portanto, em relação a Y. E vamos percebendo que à medida que este ângulo vai aumentando, o que acontece é que certamente teremos aqui uma componente cada vez maior, o que na verdade vai fazer com que tenhamos aqui também a força de atrito. Mas perceba que esta força de atrito, que no caso é uma força de atrito estático, disse que ela será igual ao coeficiente de atrito estático multiplicando pela normal. Porém, esta normal nós percebemos que será igual ao peso, porém será o peso decomposto. Em outras palavras, vamos dizer que esta normal será igual ao peso, porém ali na vertical. Então o que nós precisamos entender é que este corpo estará na iminência de entrar em movimento quando justamente esta força peso aqui que vai criar este movimento for exatamente igual a esta força de atrito. Estamos a dizer o seguinte, que somente aquela situação é possível, tanto tendo a gente o peso em X como sendo igual à força de atrito, portanto, estático. E esta força de atrito estático nós vimos ali que vale coeficiente de atrito estático multiplicando pela normal. E a normal dissemos que é o peso por lá ao longo da vertical. Portanto, vamos lá analisar o peso. Temos aqui que o peso em relação ao X, se a gente for a ver, este peso em relação a X se opõe a este ângulo aqui de 28 graus. Portanto, teremos aqui o peso multiplicando pelo seno de 28 graus. E o peso ali ao longo da vertical, ou seja, o peso em Y, será o peso multiplicando pelo cosseno daquele ângulo que nós dissemos que vale 28 graus. Então aqui a gente vê que pode sim substituir ali aqui em cada um daqueles vale, não é? Vimos ali que o peso em X vale o P vezes seno de 28 graus, não é? Isto deverá ser igual aqui ao coeficiente de atrito estático, multiplicando, portanto, aqui pelo peso em Y. E o peso em Y, portanto, vimos que vale peso vezes aqui o cosseno de
28 graus. E procurando aqui isolar este coeficiente de atrito estático, teremos ali que o coeficiente de atrito estático deverá ser igual ali ao peso sobre o peso, né, multiplicando sim pelo seno de 28 graus, que divide aqui pelo cosseno de 28 graus. E a gente sabe dizer que o peso pode simplificar com o peso, e nós sabemos que o seno dividindo pelo cosseno, portanto, do mesmo ângulo, vai dar tangente daquele mesmo ângulo, que no caso 28 graus. Então nós podemos concluir que o coeficiente aqui, portanto, de atrito estático deverá ser igual à tangente de 28 graus. E tangente de 28 graus, meu irmão, minha irmã, isto vai dar 0,53. E, portanto, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Quer dizer que não temos unidade no sistema internacional. Tudo bem? Então é mais ou menos desta forma como nós precisávamos aí proceder para determinar o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Agora, para determinar o coeficiente de atrito cinético, precisamos entender que este tipo de coeficiente só existe quando há movimento, diferente do coeficiente de atrito estático, que acontece justamente, digamos que é um estado intermediário, não é? Que media o repouso e o movimento. Estamos juntos? Então, aqui para a gente poder entender, vamos explorar alguns pequenos dados aqui no problema. E, portanto, neste problema nós vamos perceber que o ângulo conseguimos explorar e vem que a caixa começa a deslizar, descendo. Temos aqui a distância que esta caixa vai descer ao longo da prancha. E, portanto, temos aqui um X determinado. Vimos que ele vale 2,5. Podemos até aproximar a 2,5. Tudo bem? E aqui ao longo da prancha, então temos aqui um tempo, portanto, que é de 3,93 segundos. Nós podemos aproximar isto a 4 segundos. Tudo bem? Eu penso que não tem nenhum problema aqui. Depois, nós precisamos também entender que esta caixa, não é? Quando ele começa a inclinar, nesta primeira situação, vimos que a velocidade inicial, na verdade, era 0. Então, a partir disto, nós podemos aqui desenvolver ou resolver o nosso problema da melhor maneira possível, só com estes dados que nós temos aqui. Aqui nós temos uma situação na qual a prancha terá que sair do repouso, o plano vai sendo inclinado até ela começar aqui a escorregar sobre esta prancha. Então percebemos que ela parte do 0, a coisa vai aumentando até ficar crítica no final. Tudo bem? Então a partir daqui já conseguimos descobrir que trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos escrever a equação para este tipo de movimento. Temos que o x deverá ser igual ao x inicial mais a velocidade inicial multiplicando pelo tempo, adicionando pela aceleração, multiplicando pelo tempo ao quadrado, tudo isto que terá que dividir por 2. Nós começamos o nosso estudo em tempo exatamente igual a 0 e justamente em tempo igual a 0 a nossa posição inicial é 0. Estamos a marcar um referencial e a nossa velocidade inicial, conforme nós dissemos aqui, ela vale 0. Então conseguimos ver que o x deverá ser igual à aceleração multiplicando pelo tempo ao quadrado sobre 2. E o que nós precisamos determinar aqui é a aceleração, visto que temos aqui a posição e temos o tempo. E, portanto, a aceleração deverá ser igual a 2 vezes o x, que terá que dividir pelo tempo ao quadrado. E aqui a gente vai dizer que isto será 2 vezes 2,5 e tudo isto que terá que dividir aqui por 4 ao quadrado. E, na verdade, 2 vezes 2,5 vai nos dar aqui 5 e tudo isto que vai ter que dividir por 16, que, na verdade, este quociente vai nos dar aqui 0,31, como é a aceleração metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração foi nos dar aqui 0,31 metros por cada segundo ao quadrado. Agora, esta é a aceleração linear com a qual a nossa caixa vai se mover ao longo da prancha. Mas o que nós precisamos entender certamente aqui é que teremos ali alguma força resultante. Aquela força resultante quer dizer, se a gente tem ali caixa na prancha, sabemos que esta força peso aqui em X, que será responsável em criar o movimento desta caixa, portanto, nós sabemos que ela vai aumentando à medida que o ângulo também vai aumentando. E o que a gente tem que saber é que também aqui a força de atrito que vai passar de estático para cinético, na verdade, para que este movimento aconteça, é necessário que a resultante cause ali alguma aceleração do nosso sistema. Tudo bem? E esta força resultante, quem será? Os que estão no sentido do movimento menos os que estão contra o movimento. E então, se o movimento vai acontecer assim, nós vimos que a força de atrito aqui será contra o movimento. Então, esta força resultante será o peso em X menos esta força de atrito, por sinal que é cinética, que se opõe a este movimento. Tudo bem? E tudo isto vai ser igual ali a massa multiplicando pela aceleração. Então, se isto é verdade, o que nós precisamos apenas é entender quem é este peso aqui em X. E nós dissemos lá mais para cima, não é? Que o peso em X é o P
vezes seno de 28 graus. Tudo bem? Então, precisamos apenas desta expressão para substituir aqui. Vamos dizer que isto será o peso multiplicando pelo seno de 28 graus, menos aqui a força de atrito cinético. É preciso que a gente entenda que será o coeficiente de atrito multiplicando pelo peso em Y. Porém, o peso em Y, nós vimos que vai dar P vezes cosseno, não é, de 28 graus. E, portanto, tudo isto deverá ser igual à massa multiplicando aqui pela aceleração. E a massa, portanto, é desconhecida. Então, o que nós vamos ter simplesmente será aqui a própria massa multiplicando pela aceleração. Se quisermos, podemos até substituir diretamente este valor aqui da aceleração, mas eu aconselho a terminar esta dedução. Tudo bem? Então vamos multiplicar aqui pela aceleração. Então, chegado a este ponto, nós vimos que temos aqui o coeficiente de atrito, que por sinal é o coeficiente de atrito cinético. Então nós podemos procurar isolar este coeficiente de atrito cinético. O que nós teremos que fazer? Podemos tirar o peso aqui, nós vimos que ele está a multiplicar, é um termo comum, então vamos evidenciar. Portanto, teremos aqui que seno de 28 graus menos o coeficiente de atrito cinético multiplicando pelo cosseno de 28 graus será igual aqui a massa vezes a aceleração, que terá que dividir pela massa vezes a aceleração de gravidade, isto é, o peso que a gente evidenciou. Então, a massa simplifica com a massa, portanto, teremos aqui que este termo todo pode passar para o primeiro membro e este negativo pode passar para o segundo membro. Depois a gente inverte. Então teremos aqui que o coeficiente de atrito cinético multiplicando pelo cosseno de 28 graus deverá ser igual aqui a seno de 28 graus menos a aceleração linear, que terá que dividir pela aceleração de gravidade, e simplesmente a gente vê que o coeficiente de atrito aqui cinético deverá ser igual a seno de 28 graus menos a aceleração linear, que divide pela aceleração de gravidade, e tudo isso por sinal que terá que dividir aqui por cosseno de 28 graus. Tudo bem? Então, a gente procurando substituir, não é? No final percebemos que o valor deste coeficiente aqui cinético vai valer 0,5, tomando, portanto, a nossa aceleração linear como 0,31, conforme calculado anteriormente, e tomando, portanto, esta aceleração de gravidade, uma vez que o problema não nos diz quanto é que nós temos que considerar, então vamos tomar que esta aceleração de gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, e esta também metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam aí de escrever as unidades, mas o coeficiente de atrito, conforme a gente disse, é uma grandeza adimensional, não tem nenhuma unidade no sistema internacional. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.